podermos estar onde nós precisamos estar para adorar a Deus no dia do Senhor. A oportunidade que o Senhor então nos dá, nos guiando, nos protegendo, nos conduzindo até aqui. E essa é uma preciosidade, um tesouro enorme que nós temos em nossas vidas. Podemos nos achegar à presença de Deus, na igreja, congregados, no domingo, no dia do Senhor. Quero chamar as crianças, elas vão sair, nós vamos orar por elas, elas vão sair. Vou poder também aprender do Senhor, de modo que elas possam praticar desde já. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos ler o nosso texto agora, com as crianças aqui ainda, quando nós orarmos, elas estão irão então se retirar. Efésios capítulo 4, vamos abrir nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, dando continuidade ao nosso estudo sistemático. Nós começamos a carta aos Efésios, já estamos agora no capítulo 4, terminando o capítulo 4, iniciando o 5 hoje. Nós vamos ler a partir do verso 29 até o verso 11 do capítulo 5. Então, vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 29 até o final, e depois capítulo 5 até o verso 11. Eu convido a igreja a fazer essa leitura alternada, que nós possamos alternar a leitura dos versos. Assim diz a palavra do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mas a impuricícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane por palavras vãs, porque essas coisas é reino de Deus, como todos os filhos da sabedoria. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vamos orar até aqui. Vamos orar nesse momento, as crianças vão poder então, se retirar e podem sentar-se. Podem sentar-se, nós vamos orar. Então, as crianças vão poder se retirar. Pai bendito, te louvamos, Pai, pela tua palavra. Tesouro maior na vida do crente, a tua palavra. Te louvamos porque podemos ler e meditar nela, Pai.
Te louvamos por cada um desses pequenos, Senhor, que agora se retiram também para aprender da Tua palavra. Que eles possam ser transformados por ela, Deus. Que eles possam crescer nela. Que nós possamos crescer nela e sermos edificados, Senhor, pela única orientação que nos serve para a vida eterna, da salvação. Que a obra santificadora do Teu Espírito possa progredir em nossas vidas, Senhor, com todo esforço e diligência do nosso ser. Nós possamos, então, nos esforçar para crescer em conhecimento. E nisso será reconhecido em nossas vidas a graça do Senhor. Como ela nos alcança, como ela faz resplandecer em nós a luz de Cristo. Nós possamos, então, ser testemunhas, Senhor, daquilo que recebemos do Senhor. Que a Tua palavra em nós seja pregada em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ensina e aplica a Tua palavra em nossos corações. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador e não sou digno da Tua palavra. Mas que a minha impureza não comprometa a pureza daquilo que é perfeito. Ó Pai, que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Privilégio para a igreja poder ver tantas crianças crescendo em Cristo, crescendo em conhecimento do Senhor. Vejo a hora de trazer meu pirrainho também para cá, mas eu tenho que tomar umas vacinas ainda antes de estar aqui no convívio com os irmãos. Por enquanto ele só faz mamar e dormir e me acordar algumas vezes à noite. Mas já tomo com prazer enorme, nem imaginava que pudesse acordar de madrugada com tanto prazer. A palavra de Deus, aqui na carta de Paulo aos Efésios, ela parte então, desde a mensagem do domingo passado, para um viés muito mais prático do que aquele conceitual que nós tínhamos nos 2 primeiros capítulos, principalmente, até o capítulo 3. Esses versos que nós lemos aqui, a partir do verso 29, ele é tão prático, e não há tanto do que se dizer além dele. Talvez a gente pudesse ter uma pregação essa noite, a semelhança da que era um John Knox quando iniciou a igreja presbiteriana lá na Escócia, a igreja escocesa. Ele simplesmente lia a palavra, ele comentava a palavra, então somente que ele havia lido, não havia muito, ele não acrescentava muita coisa, não fazia muita diferença no texto, porque os textos que nós temos aqui é um texto extremamente prático. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se ele ensina unicamente o que for bom para edificação. Ele faz o contraste, não faça isso, faça isso. E essa deve ser também a nossa diligência, nosso estudo, o nosso desdobrar daquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor. Ela precisa confrontar o nosso pecado a ponto de nós olharmos para a nossa própria vida e dizer: não, nós não vamos fazer isso, agora nós vamos fazer assim. Nós precisamos tirar do nosso coração e da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Isso é prático, isso é sério. Nós sabemos disso. Nós não podemos deixar o lugar vazio. Nós precisamos acrescentar no lugar algo que substitua aquela atitude errada. Nós vimos um pouco atrás, aquele que mentia não minta mais, agora ele vai fazer o quê? Ele vai falar a verdade. Ele vai ficar mudo. Aquele que roubava, não, ele não vai mais roubar, agora ele vai trabalhar para ter com que acudir o necessitado. Note que até o trabalhar não é para enriquecimento próprio, não é para a sua própria vida, é para ter com que acudir ao necessitado. A palavra do Senhor, ele traz aqui aos Efésios, aquela igreja em Éfeso, igreja amada. Nós falamos um pouco dessa igreja quando estudamos os primeiros capítulos do livro, como Paulo tinha o coração derramado por aquela igreja. A mensagem de Paulo aos Efésios, ela traz alegria, mas ela traz muita exortação no sentido prático da vida daquela igreja. De como eles deveriam se apegar à doutrina, e ela começa com doutrina. A doutrina é a base da nossa ação, é a base daquilo que nós vamos, do nosso modo de agir. Nós precisamos da doutrina. Mas nós precisamos da prática, nós precisamos da ação também. Porque a doutrina sem ação, ela nos torna apenas crentes ocos, sem vida, religiosos. Nós precisamos aliar o nosso coração à ação, ao nosso coração à doutrina.
A doutrina nos leva à oração, a doutrina nos leva a evangelizar, e a oração nos leva à doutrina, o evangelizar nos leva à palavra do Senhor, e nós não podemos viver sem ela. A igreja de Éfeso, cerca de 40 anos depois, uma segunda geração, é exortada ali em Apocalipse, mas não exatamente para a igreja de Éfeso, porque aquelas cartas, as 7 igrejas da Ásia de Apocalipse, elas são dirigidas ao anjo da igreja, a toda a igreja, a todo o povo de Deus. Mas quando ele fala da igreja de Éfeso, ele diz que eles abraçaram a doutrina, e isso foi bacana, mas eles esqueceram o primeiro amor. É como se eles tivessem talvez abraçado ali a letra, e o quanto que aquilo era importante, o quanto que para se preservar era importante, mas eles esqueceram de agir. E por isso essa carta de Paulo aos Efésios, ela é tão viva para nós hoje, porque muitas vezes nós nos portamos assim. Ou pendemos para um lado ou pelo outro, ou nós somos só coração e esquecemos a doutrina. E agimos como talvez a igreja lá de Sardes, lá na Apocalipse. Conheço as tuas obras, mas estás deixando acontecer essas coisas. Nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos ter doutrina, e essa doutrina tem que ser prática. Nós precisamos ter conhecimento bíblico, e isso precisa ser vida, trazer vida para a gente. Trazer um novo modo de pensar, trazer um novo modo de agir. Isso precisa ser prático. Nós não podemos nos deixar levar facilmente por falsas doutrinas que conduzem nosso coração para longe do Senhor. Nós precisamos compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. E quando Cristo, Ele é tudo para nós, e quando nós não temos nada e não somos nada sem a mediação de Cristo, do Espírito Santo, Paulo vai trazer verdades profundas para as nossas vidas, de maneira muito prática nos textos que nós lemos. Quero chamar a atenção, eu queria poder trabalhar com vocês todo o contexto da carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 29, todo o texto que nós lemos, e para isso eu vou precisar de toda a atenção da igreja com relação ao texto. Nós cantamos agora há pouco, queremos ouvir a voz do Senhor, tocar. Eu queria que vocês pudessem ouvir a voz do Senhor, naquilo que vai ser ministrado essa noite. Nós possamos então aprender do Senhor, a viver da maneira que agrada ao Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele elimina, Paulo aqui elimina qualquer expressão torpe, qualquer expressão depravada da linguagem dos crentes. O que ele quer dizer é que a nossa linguagem, o nosso falar, as nossas conversas não devem ser semelhantes às conversas e ao modo de falar desse mundo perdido. Nós precisamos nos distinguir também no modo de falar. Nós não podemos, através daquilo que nós falamos, levar o outro ao pecado. Nós precisamos compreender que essa nomenclatura torpe, ela é provocativa de um excitamento erótico, aqui no sentido real da palavra. Quando ele fala que nós não devemos usar nenhuma palavra torpe, não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, é que não seja essas palavras que excitam o erotismo dos irmãos, mas nós podemos aplicar isso de uma maneira muito atual a todos os contextos de conversas deturpadas que nós temos muitas vezes em lugares onde nós estamos inseridos, em contextos em que nós estamos inseridos, no trabalho, na faculdade. Quantas palavras torpes nós ouvimos todos os dias? Não pode sair da nossa boca. Não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for para boa edificação. O que for para proveito da edificação da igreja. O que for para proveito da vida do outro. Para que ministre graça aos que ouvem, diz a palavra de Deus. As palavras torpes, elas costumam infeccionar a mente humana com luxúria, com pecado. O apóstolo nos ordena que nós venhamos a adequar a nossa língua à edificação. É uma responsabilidade muito grande, porque como é que eu posso adequar a minha língua à edificação se eu não invisto tempo em conhecer aquilo que edifica? Se eu não invisto tempo em conhecer a palavra do Senhor, como eu posso sequer orar segundo a vontade de um Deus que eu não conheço? O apóstolo nos ordena a adequar a nossa linguagem à edificação. Como em Colossenses, sejam as vossas palavras temperadas com sal, disse Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6.
Nós precisamos ponderar muito o que nós estamos prestes a falar. Pensar muito se aquilo que nós estamos a falar vai servir para a edificação do outro de verdade. Precisamos temperar a nossa palavra com sal, como Paulo diz aos Colossenses. Aqui ele usa uma frase diferente. O que for boa para edificação, o que significa simplesmente se for útil. Nossa linguagem, o nosso falar precisa ser útil. Precisa produzir algo útil, edificação, crescimento, bênção, comunicar graça. Seja assim a nossa palavra, seja assim as nossas conversas. Que elas possam dirigir o outro para mais perto de Deus, não para mais longe de Deus. O uso edificação, aqui ele tem uma relação direta com o progresso da nossa edificação, com o progresso da nossa santidade. Então, quando Paulo fala que nós precisamos falar algo que seja edificante para a edificação do outro, nós precisamos entender que essa transmissão de graça aos ouvintes, ela significa justamente para contribuir com o processo de santificação do irmão. Do mesmo modo que nós precisamos deixar de lado as palavras torpes e falar aquilo que é útil para a edificação, nós não podemos deixar de falar aquilo que é útil para a edificação. Ele não fala aqui, olha, deixa as palavras torpes, então fique calado. E aí você vê o irmão fazer algo de errado e você fica calado. E aí você vê alguém sendo conduzido de uma maneira que ele vai se distanciar do Senhor e você fica calado. Nós precisamos aprender a exortar em amor. Nós precisamos aprender a ter domínio das nossas emoções erradas e sermos mais conduzidos pelas emoções de Cristo, pelo mesmo sentimento de Cristo, como nós meditamos um pouco mais da palavra hoje pela manhã, para buscar o coração do outro e trazê-lo para mais perto de Deus, transmitindo graça aos ouvintes, conforto, admoestação e tudo quanto for cooperativo para a sua santificação. Seja assim o nosso linguajar. É prático. Nós olhamos para o verso e ele é prático para nossas vidas. Não entristeçais o Espírito de Deus, diz Paulo no verso 30. Visto que o Espírito Santo reside em nós. E o Espírito Santo reside no crente, isso é tão maravilhoso. Se nós pararmos para pensar sobre isso e observarmos o modo como o Espírito Santo age na igreja, no tempo e na história, como esse Espírito Santo é aquele que pairava sobre as faces das águas e faz tudo ter vida, é soprado nas narinas de Adão, então o homem vem a viver. É relatado lá em Ezequiel, daquele vale de ossos secos, ele dá vida àqueles ossos secos, mesmo depois cheios de carne, que ainda não tinham vida, ele dá vida. Esse Espírito Santo habita nos nossos corações. É poderoso para nos guiar conforme toda a justiça de Deus. Ele é poderoso para iluminar homens mortos a compreender as Escrituras, a compreender com fé para a salvação das nossas vidas. Paulo diz, não o entristeçais. Ele usa uma expressão humana para falar acerca da nossa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo reside em nós, ele reside em cada parte da nossa alma. Nosso corpo deve servir de maneira consagrada. A partir do momento que nós temos consciência daquilo que nós somos em Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo nos dá iluminação, clareza aos nossos olhos, e compreendermos o quanto agora nós precisamos agir, pensar e viver de maneira diferente, nós precisamos então consagrar toda a nossa vida à vontade do Senhor. Toda a nossa vida à vontade do Senhor. É como Richard Baxter ilustra que nós precisamos ter consciência de que nós estamos sobre uma casa que está desmoronando. E não há nenhum tesouro dentro dessa casa, nós precisamos simplesmente sair dela para a nossa salvação. Assim é a vida do velho homem. Nós precisamos simplesmente sair dela para uma nova vida, porque todo esse mundo irá ser destruído, será se consumar a vida de Cristo, e não haverá mais este mundo, mas haverá um outro preparado pelo Senhor para todo aquele a quem o Senhor chamou e preservou e salvou para esse dia. Nós precisamos ter consciência disso, porque esse Espírito está a nos guiar até essa terra prometida, está a nos guiar até esse momento de consumação da promessa em nossas vidas, para expressar isso de uma forma mais familiar. Paulo vai atribuir então ao Espírito Santo afeições humanas, ou seja, alegria, tristeza. Não entristeçais o Espírito de Deus.
Mas é como se dissesse ele: olha, se esforcem diligentemente para que o Espírito Santo resida em vós alegremente, para que a sua vida não seja um desconforto para a unidade do Espírito Santo, mas como numa aprazível e festiva residência. Não lhe propicieis qualquer coisa, qualquer ocasião para tristeza. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, Ele nos guia, Ele nos orienta. Nós precisamos viver de uma maneira que seja completamente condizente com aquilo que nós somos. Então, nós vamos aprender o que de fato é uma vida cristã, o que de fato consiste em viver para agradar a Deus. Mas Paulo diz algo sobre o Espírito Santo que revela muito do que nós somos. Ele diz que nós somos selados. A expressão aqui que remete ao selo do Espírito Santo reforça que somos selados por Deus para a instrumentabilidade do seu Espírito. Entende o que eu quero dizer? Nós somos separados por Deus, e nisso consiste a nossa santificação, a nossa salvação. Fomos separados por Deus. Em nós foi colocado o Espírito Santo de Deus, para que então nós tenhamos a capacidade, a habilidade de, sendo instrumentos do Espírito Santo, fazermos aquilo que agrada a Deus. Porque de outra forma nós não poderíamos fazer. O homem não pode, sem Deus, sem o Espírito Santo, dizer: agora eu vou agradar a Deus. O homem não pode, sem Deus, dizer: agora eu vou ser mais amável por Deus, porque o homem não pode ser mais amável por Deus. Ele não tem nenhuma habilidade, ele não tem nenhuma instrumentabilidade, apenas quando ele é um instrumento do Espírito Santo. E então ele está apto a toda boa obra, como nos instrui a Escritura Sagrada. Então nós somos selados por Deus pela instrumentabilidade do seu Espírito. Nós o ofendemos quando nós nos deixamos possuir pelas paixões desse mundo, nos deixamos conduzir pela inclinação pecaminosa do nosso coração. Nisso nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Nisso nós ofendemos o Espírito Santo do Senhor. É como uma expressão, uma ilustração que o Van Til, um teólogo, alguém que estuda muito a palavra do Senhor, fugiu a palavra agora, mas como o Van Til ele ilustra e diz que é como se nós fôssemos um bebê nos braços do pai, e nós subíssemos nos braços do pai e dessemos uma tapa na cara desse pai. Assim é quando nós pecamos. O Senhor nos põe nos braços. Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos do Senhor, precisamos ser cuidados pelo Senhor, mas ainda assim nós nos rebelamos e dizemos: não, Senhor, nós não queremos nos sujeitar ao Senhor. É como Jonathan Edwards relata no seu sermão, Pecadores nas mãos de Deus irados, que nós somos como uma aranha asquerosa nas mãos de Deus, diante de uma fogueira, de uma fornalha, e a única coisa que nos impede de sermos consumidos é a mão do Senhor. E mesmo assim, aquele animal asqueroso, aquela aranha quer o tempo todo livrar-se das mãos do Senhor. Assim é o coração enganoso do homem. Quem poderá confiar nele? Nós temos um coração inclinado para o mal, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas, uma vez que somos instrumentados pelo Espírito Santo do Senhor, nós estamos aptos a viver uma vida completamente diferente. Não há linguagem que expresse de maneira mais adequada, comenta John Calvino sobre esse texto, não há linguagem que expresse adequadamente a seriedade dessa afirmação, que o Espírito se regozija e folga em nós quando lhe somos obedientes em todas as coisas. E quando pensamos e falamos somente o que é puro e santo. E em contrapartida, ele se entristece quando damos lugar a tudo que é indigno de nosso chamamento. Ora, que todo homem reconheça que chocante impiedade há em causar tristeza ao Espírito Santo, com tal sentimento, como a compeli-lo a afastar-se de nós. A mesma forma de linguagem é usada em Isaías 63:10, depois os irmãos podem olhar, porém no sentido distinto, pois o profeta simplesmente diz que nós não devemos provocar o Espírito Santo. O Espírito de Deus se assemelha a um selo, por meio do qual somos distinguidos dos réprobos.
e o qual é impresso em nossos corações para assegurarmos da graça da salvação. Este selo que o Espírito Santo então imprime em nós, imprime em nossos corações, deve ser suficiente a nos fazer, a nos trazer a um modo de vida que seja distinto, diferente do que as pessoas que não conhecem a Deus vivem. Esse selo do Espírito Santo, ele se revela em nossas vidas, no nosso modo de viver. Essa consciência transformada, renovada, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, ela é consequência do agir do Espírito Santo em nossas vidas, porque sem essa consciência renovada, nós vamos então nos moldar a este século, nos conformar a este século e não transformá-lo. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossos corações, é o selo que nos permite viver uma vida distinta, diferente dos réprobos, como diz Calvino, das pessoas reprováveis, das pessoas de comportamento reprovável diante do Senhor. No dia da redenção, nós seremos chamados por Deus em toda a extensão do nosso ser, porque no Espírito Santo nós estamos selados por Deus, libertados de todas as nossas aflições, libertados de todas as nossas angústias, nossas dores, nossos sentimentos tolos, vaidades, orgulho, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. E nada pode nos separar do amor de Deus, nem nós mesmos, nem os nossos pecados, nem governos, nem espadas, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Porque é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar, e nos preserva, e nos protege, e nos guarda. E mesmo quando nós nos desviamos, o Senhor nos traz de volta, exortando-nos pela Sua palavra, e nos conduz até o dia da nossa consumação ou consumada redenção em Cristo Jesus. Na plenitude dos tempos, quando nós estaremos plenamente no Senhor para todo sempre. O dia da redenção é assim chamado, porque então seremos em toda a extensão libertados dessa angústia, libertados dessas aflições. Em Romanos 8, 23, eu queria poder abrir a Bíblia com vocês, Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Para você entender o contexto do que nós lemos aqui agora, ele está falando sobre a criação, sobre a ardente expectativa desse dia da redenção, e como a criação geme e aguarda o dia da redenção. Porque toda a criação de Deus ela foi corrompida por causa do pecado. Mas Deus prometeu, lá em Gênesis 3,15, no primeiro evangelho, que da semente da mulher viria aquele que restauraria a comunhão, esmagaria a cabeça de Satanás. Paulo diz até os Romanos que não somente a criação, mas também nós, que somos as primícias do Espírito, que fomos selados pelo Espírito, fomos separados pelo Espírito, e somos conduzidos e moldados pelo Espírito, aguardamos o dia da redenção. Esse é um reflexo do selo do Espírito Santo. Se você não aguarda o dia da redenção, se você não anseia pelo dia da redenção, fale uma reflexão se de fato você tem o Espírito Santo. Porque não há lugar melhor para estar o crente do que com o seu Senhor. Mais ainda, o texto nos sugere mais do que essa expectativa da redenção. E aí eu convido a igreja agora a olhar também a carta de Paulo aos Coríntios. Abre a tua Bíblia, a carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, desculpa.
1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Fomos selados pelo Espírito Santo, olha, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós agora somos dele, uma vez que fomos selados. Somos propriedade exclusiva do Senhor, como diz Pedro, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como se Deus houvesse impresso o Espírito em nós, como sua marca, a fim de reconhecermos entre todas as criaturas, a fim de que nós sejamos distintos de todas as criaturas. Nós precisamos refletir o selo do Espírito Santo que nós temos. Mais adiante, Paulo vai falar sobre a nossa amargura, sobre a nossa amargura no viver. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e difamação, bem como toda malícia. Essas são coisas que nós precisamos deixar. Um coração amargurado não é um coração que reflete o selo do Espírito. Um coração constantemente iracundo não é um coração que reflete o selo do Espírito. Um coração licencioso, que gosta de fazer contenda, que gosta de criar inimizade, não é um coração que reflete o selo do Espírito. Nós precisamos lançar para longe de nós toda a amargura do nosso coração. Sabe aquele crente que, mas eu não vou mais para aquela igreja porque fulaninho está lá e eu guardo esse rancor ainda até hoje, daquela situação que eu vivi. Isso não reflete o selo do Espírito Santo. Isso é muito menor, isso é muito pequeno diante de tudo que Deus fez por nós. É como se nós estivéssemos vivendo aquela realidade da parábola que Cristo conta, sobre um homem que deve ao seu Senhor muito dinheiro, e aí vai diante do seu Senhor, e seu Senhor o perdoa, e aí ele sai na rua e encontra um conservo que lhe deve muito menos, e aí ele chacoalha e cobra de todo jeito, e escraviza aquele conservo. A amargura do nosso coração nos faz dessa forma. Muito o Senhor nos perdoou. De muitos pecados, de todos os nossos pecados, o Senhor nos perdoou. E nós, ainda assim, guardamos no coração amargura, falta de perdão, falta de amor. Isso não reflete o selo do Espírito Santo, no qual nós somos selados. Se de fato nós somos selados. Uma vez mais, ele condena a ira. Mas na presente ocasião ele focaliza a sua conexão com aquelas ofensas que geralmente é acompanhada com amargura. Nós vamos falar sobre, Paulo vai falar aqui sobre disputas ruidosas, sobre coisas que infeccionam toda a nossa relação com o próximo, falta de piedade. Isso não pode ser característica do crente, isso não pode ser prática da vida do crente. Nós precisamos controlar o nosso coração, dominar o nosso coração sobre essas coisas. Nós precisamos compreender que Cristo é muito maior do que todas as diferenças que nós temos em nossa igreja. Se de fato nós somos pecadores e onde há 2 ou 3 reunidos, sempre haverá conflito. Mas nós precisamos compreender que Cristo é maior do que todas as nossas diferenças. A obra de Cristo na cruz é maior do que todas as nossas diferenças. Nós precisamos deixar as gritarias. Como é penoso um lar onde os pais estão o tempo todo gritando um com o outro. Como é penoso a relação, às vezes no trabalho, em algum lugar onde a gritaria é iracunda, a gritaria é contenciosa, ela é instrumento de autoridade. Essa não pode ser a marca, essa não pode ser a prática do crente. Nós precisamos deixar a gritaria, precisamos deixar esse coração iracundo, nós precisamos deixar esse coração amargurado. Mas se eu tivesse feito isso, minha vida seria diferente. Que coisa feia. Não confiarmos que Deus é Deus em todas as circunstâncias. Que coisa feia é nós acharmos que nós temos algum controle sobre a nossa vida, senão o Senhor que está a conduzir-nos segundo a sua soberana vontade, os seus eternos decretos, sobre os quais nós
já havíamos sido salvos pela cruz de Cristo, antes dos fundamentos do mundo, da criação. Antes, verso 32, nosso texto em Efésios, volta lá, os olhos para o texto. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A diferença. Em vez de amargura, em vez de gritaria, em vez de contendas, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Em vez de linguagem torpe, linguagem sadia, para edificação, benignos, cheios de compaixão, compassivos, empatia, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é chorar com o outro, é se alegrar com o outro. Isso nos faz igreja. Nós temos vivido uma cultura individualista, de religiosidade individualista, onde nós vamos para a igreja, nós cultuamos, prestamos nosso culto e vamos para casa sem nos interessarmos pelas vidas dos outros, sem conviver, sem se relacionar. Isso não é ser igreja. Isso é tão parecido com o que se fazia quando se trancavam os monastérios. Nós temos tantas pessoas ao nosso lado, mas parece que nós não enxergamos ninguém, só o nosso próprio umbigo, só as nossas próprias necessidades, só as nossas próprias tarefas e rotinas e afazeres e preocupações. Que tipo de igreja nós queremos? Que tipo de igreja reflete a Cristo? Se nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, em semelhança de homem, como Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de crentes, que tipo de modelo de crentes nós temos nos mostrado? Ele contrasta a amargura com benignidade no texto, que pode ser compreendida como uma linguagem de modo afável, de modo sadio, de modo amoroso, bem como de calmo semblante. É tão diferente quando você conversa com alguém que tem sempre uma palavra amável, tem sempre um semblante acolhedor. É diferente daquela pessoa rude, seca. Nós precisamos nos portar de modo mais benigno uns com os outros. É como se essa virtude, ela precisasse reinar em nós. A menos que ela seja acompanhada pela compaixão, ela não vai conseguir reinar em nós. Nós precisamos ser compassivos. É o coração compassivo, é a empatia que vai nos fazer mais benignos na vida uns dos outros, mais interessados na vida dos outros. Nós falamos ontem aqui no workshop que foi realizado pelo Povo Ciclo sobre evangelismo, sobre missões. Mas nós precisamos também muito aprender sobre o discipulado, porque nós precisamos sim pegar esse evangelho e apresentá-lo como meio de salvação para aqueles que não conhecem a Cristo, mas nós também precisamos pegar o mesmo evangelho para as pessoas que estão amarguradas na igreja, para as pessoas que estão vivendo uma vida dentro da igreja, distante daquele reflexo que precisa ter do selo de Cristo. Não sejamos então afetados com a compaixão nos nossos corações, com um comportamento compassivo para com a vida uns dos outros, e não sejamos afetados com os rudimentos desse mundo, com as falsas promessas do pecado. Nós precisamos sim ser compassivos com as lutas uns dos outros, como se estivéssemos na mesma situação dos nossos irmãos. Perdoando-vos uns aos outros, sugere Paulo. A palavra grega aqui traduzida para perdoando, ela, em algumas Bíblias, algumas traduções, ela vai trazer essa expressão como benevolência, mas o sentido todo aqui, ele reforça a tradução para perdão mesmo. Às vezes que os homens são bondosos e são compassivos, eles precisam ter um tratamento perdoador para com os outros. Um tratamento injusto não pode nos fazer deixar de amar o nosso irmão. Antes, nós precisamos ter a disposição de perdoá-lo.
Nós precisamos então ter facilidade para perdoar as injúrias, ter facilidade para perdoar aquele irmão que de repente em algum momento nos ofendeu, ou agiu de uma maneira que nós não gostamos. Nós precisamos ter facilidade para lidar com todas essas coisas. O apóstolo então nos exorta para que nos prontifiquemos a lançar fora todo o ressentimento. Esse deve ser o compromisso da nossa vida. Talvez se em toda a mensagem eu pudesse lançar um desafio para a igreja, seria de refletir no seu coração e lançar fora todo o ressentimento. O apóstolo nos exorta profundamente a isso. Paulo torna essa exortação mais forte. Ele evoca o exemplo de Deus que nos perdoou através de Cristo, muito mais do que qualquer mortal poderia nos perdoar. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira, do mesmo modo. Quer um modelo, quer um exemplo? Do mesmo modo, também Deus, em Cristo, vos perdoou. Eita, Cristo perdoou muito. Se eu conseguisse. Nós precisamos lançar fora do nosso coração todo esse sentimento. Então nós vamos ver um contraste no capítulo 5 muito claro. Um contraste nítido do que é uma vida com Deus, refletindo o caráter de Cristo, refletindo que somos selados pelo Espírito Santo do Senhor, e o que é uma vida mundana. Paulo vai dizer aqui no capítulo 5 de Efésios, bota os olhos no texto, Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós podemos seguir dois modelos, nós podemos ter à nossa vista dois modelos: o padrão do mundo, o padrão do tempo presente, os valores do tempo presente, e Deus, o padrão de Deus, o modelo de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A semelhança do que nós estudamos hoje pela manhã, falando na carta de Paulo aos Filipenses, nós somos novamente exortados por Paulo a tomar Cristo por modelo. Se falamos hoje pela manhã em humildade, nós precisamos também tomar Cristo por modelo de amor. Nós precisamos ser pessoas que refletem o amor de Cristo, que experimentaram esse amor e agora são capazes de refleti-lo. Mas se nós não experimentamos esse amor, nós não seremos capazes de refleti-lo. Então, nós temos algumas obras aqui das trevas, em contraste às obras da luz, que Paulo vai narrar a partir do verso 3. Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Isso é fugir da aparência do mal. Mas eu não estava fazendo nada de errado, eu só estava ali no meio. Fujam da aparência do mal. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, olha o contraste, deixa essas coisas. E agora, pelo contrário, ações de graças, adoração a Deus, honra ao nome do Senhor. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra. Eu gosto muito dessa pausa que Paulo faz, dessa explicação que Paulo faz. O avarento, ele é idólatra. Ele tem um senhor que concorre com Deus na sua vida. O avarento, ele idolatra o dinheiro. O avarento, ele tem no dinheiro ou no poder que o dinheiro traz, ou qualquer coisa que o dinheiro possa lhe oferecer, um Deus para a sua vida. Por isso Paulo chama o avarento de idólatra. Ele se molda ao dinheiro, de modo que a vida dele não faz sentido sem isso. Isso é idolatria. Como nós, muitas vezes em nossas vidas, em momentos de loucura, nós nos moldamos a coisas que nós queremos, e parece que nós queremos tanto, e somos capazes até de pecar por elas. Isso é idolatria. A idolatria que nos leva ao pecado. A idolatria que nos leva à cobiça. A cobiça dá à luz ao pecado, uma vez consumado, gera morte. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra,
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz, porque o vosso fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Paulo não diz apenas que nós devemos não praticar isso e praticar isso. Ele acrescenta algo aqui, que nós muitas vezes temos medo de fazer, porque talvez isso não nos faça ser aceito onde nós queremos ser aceitos. Paulo diz que nós devemos, além de não praticar as obras das trevas, além de não nos conformar com as obras das trevas, além de não sermos cúmplices das obras das trevas, nós precisamos aprender a reprová-las, a ter por elas o mesmo sentimento de Deus, a odiar o pecado como Deus odeia, a pensar nessas coisas que são erradas, que são contrárias à palavra do Senhor, e nos revoltar contra isso, porque é ofensa para com Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, não precisa abrir, ele diz: não se engane, aquilo que o homem plantar, isso também se fará, porque de Deus não se pode zombar ou escarnecer. Há dois terrenos, Paulo coloca ali na carta aos Gálatas, diante do homem. Um para a morte, para a destruição, é semear na própria carne. Outro ele vai chamar de semear no Espírito, e diz que é para a vida eterna. Nós temos dois terrenos diante dos nossos olhos todos os dias, quando nós acordamos. Nós podemos semear para a própria carne todos os dias quando nós acordamos. Nós podemos viver uma vida como se não houvesse Deus, alienado às coisas de Deus, cauterizando o nosso coração, ou seja, calejando o nosso coração, nos tornando insensíveis e praticando todas as obras do Espírito, todos os frutos, da carne, todos os frutos da carne. Ou nós podemos plantar o nosso coração no terreno do Espírito, vivendo como luz. É curioso porque a palavra de Deus diz que Deus é luz, e João vai dizer que Cristo é luz, e agora Paulo vai nos referir que nós também somos luz. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos como Cristo, como Deus, mas nós precisamos iluminar se somos luz. Como Cristo diz, não se põe a luz escondida debaixo da cama, no lugar onde ela não clareia. Que a nossa luz brilhe, que a nossa luz reflita aquilo que nós somos, que a nossa luz sirva para iluminar o caminho das pessoas à nossa volta, que as pessoas possam conviver conosco e perceber que há algo diferente em nossas vidas, que elas precisam aprender. Nós então sejamos luz, como Deus requer que nós sejamos. Há muitos conselhos no capítulo 4, início do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Fala a verdade, seja atual, não deixe para amanhã, porque você precisa fazer. O verso 26 nos sugere assim: nós precisamos atacar o problema quando formos tratar de questões profundas. Nós precisamos agir sempre de uma maneira coerente à palavra do Senhor, e não reagir, e não ser reativos, não sermos iracundos, mas sermos perdoadores. Confissão, arrependimento, perdão. Paulo nos ensina todas essas coisas, sua cara. E há uma responsabilidade cristã sobre tudo isso. Há uma responsabilidade cristã de vitória para com o pecado. Nós precisamos vencer o pecado que tenazmente nos assedia, que ferozmente tenta nos estragar. Santidade é talvez a necessidade de busca do crente, ainda mais do crente moderno. Tantas coisas nos distraem, tantas coisas nos seduzem. Nós precisamos buscar a santidade, uma vida agradável perante Deus, uma vida centrada na palavra de Deus. Aprendemos a confessar os nossos pecados, a nos arrepender, a lançar fora o ressentimento,
Nós precisamos nos arrepender de todas as nossas falhas, de todos os nossos maus sentimentos, de mentira, de linguagem torpe, de comportamento iracundo, de amargura do coração. O homem precisa ter isso, esse contraste do velho homem e do novo homem, precisa ser muito evidente nas nossas vidas, de modo que nós não podemos mais sermos conduzidos pela nossa velha natureza, que precisa ter sido crucificada com Cristo, para que nós possamos aprender a viver a vida de Cristo. A norma de viver em um mundo caído é encontrada na palavra do Senhor. A vida cristã, ela precisa ser uma vida cheia de arrependimento, porque nós precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados. A vida do cristão, ela precisa ser uma vida cheia de perdão, porque nós precisamos aprender a perdoar como Cristo nos perdoou. A vida do cristão precisa ser a vida de Cristo. E nós só podemos aprender sobre a vida de Cristo na palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Isso precisa ser verdade em nossos corações. Por isso nós precisamos confessar e nos arrepender constantemente, nos deixando ser moldados pelo Espírito, nos deixando ser instrumentalizados pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos viver uma vida que agrada a Deus em sua essência. O bispo Riley, o J.C. Riley, como nós temos em vários comentários bíblicos e vários livros escritos por ele, ele diz uma coisa que é verdadeira demais e profunda demais para a minha vida, e eu espero que sirva para a edificação da igreja. Ele diz que o segredo de um cristianismo vigoroso e poderoso para todos os dias é estar sempre olhando para Jesus. Ele precisa ser o modelo. O bispo Riley parece ter tirado isso, talvez, da carta de Paulo aos Efésios, que nós lemos agora, talvez da carta de Paulo aos Filipenses ou aos Colossenses, quando ele vai dizer que toda a nossa religiosidade não tem poder contra a sexualidade, mas nós devemos fitar os nossos olhos nas coisas do alto, onde Cristo vive, colocar no nosso coração nas coisas do alto, onde Cristo vive. Ele é o nosso modelo. Richard Baxter, ele diz que em nada, pregador do século XVII, muito tempo atrás, mas uma verdade que serve para nós hoje, em 2018. Ele diz que em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar no nosso coração. Nada a não ser no céu vale a pena colocar no nosso coração. Não coloquem o coração de vocês em ressentimentos. Não coloquem o coração de vocês em angústias circunstanciais do momento que vocês estão vivendo, ou que viveram. Coloquem o coração de vocês no lugar eterno. Tira ele dessa casa que está sendo demolida, está sendo destruída, e leva o coração de vocês para onde vocês vão morar eternamente. Leva todo o teu tesouro para onde você vai morar eternamente. Não deixa no lugar que vai ser destruído. Nós possamos viver uma vida que olha para as coisas do alto, onde Cristo vive, e lá deposita o coração. E nisso nós vamos estar sendo luz, como todo aquele que reflete o selo do Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que assim possa nos conduzir com todo conhecimento e graça, para a glória dele, para ele, e tão somente para ele. Em nome de Jesus.